Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Mais um dia juntos, na presença do nosso Deus, unidos com Cristo, para meditar na palavra desse nosso querido e amado Jesus. Creio que todos, espero que todos estejam na santa paz de Deus, que todos estejam com saúde para a glória do nosso Deus. Estamos iniciando. Vamos iniciar o nosso momento. Bom dia, Malena, paz do Senhor. E hoje nós vamos meditar na passagem que antecede a prisão de Jesus, ou durante, quando Jesus foi preso. Shirley, graça e paz. Amém. Sônia Regina, graça e paz. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 26. Graça e paz, irmã Lúcia. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Estamos juntos, unidos no mesmo Espírito. Paz. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Hoje pela manhã nós vamos aprender com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele apóstolo que ele era muito impulsivo. Sheila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Um dia abençoado para você, minha irmã. O apóstolo Pedro era um apóstolo, ele era muito impulsivo. Pedro tomava umas decisões naquele, como a gente às vezes toma, naquele impulso. E com isso Pedro, ele teve um fracasso muito grande, porque ele tomou umas decisões por ele mesmo. E nós vamos, nesta manhã, aprender com Pedro, algumas coisas que nós não devemos fazer, e se fizermos o que nós devemos, a atitude que nós devemos fazer para retornar novamente, para ser restaurado novamente por Cristo. Então, através de um fracasso do Pedro, mas depois a gente sabe que Pedro ele foi um grande homem na obra do Senhor. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê Pedro depois na tomada do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Pedro foi um homem usado e ousado. Então, capítulo 26, nós vamos ler o versículo 33 a 35, depois o 69 a 75. Então, vamos lá. O Evangelho de Lucas, capítulo 26, a partir do versículo 33. Nós vamos ler o 33 ao 35 e depois nós vamos para o 69. E nós lemos assim, na palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 36, a partir do versículo 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora vamos lá para o versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu.
Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus queridos, nós estamos aqui meditando nessa palavra hoje e nós vivemos em um país em que nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos falar desse Deus a todo momento. E por isso, quando nós olhamos para Pedro, sempre quando a gente vai falar de Pedro, é o homem que negou Jesus 3 vezes. O homem que negou Jesus. E mesmo nesse cenário que nós vivemos, quantas vezes nós negamos Jesus? Muitas vezes nós negamos Jesus. E com os irmãos aqui eu quero meditar sobre isso. Sobre essa decadência, o que levou Pedro a esse fracasso. Por que Pedro chegou ao ponto de lançar maldições, ao ponto que uma pessoa chega. Então eu queria compartilhar com os irmãos. Aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus acaba de ser levado para a casa do sumo sacerdote. Caifás foi preso. E nós começamos aqui a ver que o que levou a Pedro a tomar essas decisões. A primeira coisa que a gente vê aqui no versículo que nós começamos, lá no versículo 33, Pedro tem uma autoconfiança nele muito grande. Pedro diz assim: olha, mesmo que eu morra, mesmo no versículo 35, mesmo que eu precise, que eu morra, eu nunca te negarei. Então Pedro, ele tinha assim uma autoconfiança nele muito grande. Jesus tinha alertado a Pedro que o plano de Satanás era moer Pedro. Jesus já sabia que Satanás, todos nós sabemos que Satanás é nosso inimigo. Jesus falou: Pedro, Satanás vai te peneirar. E se não fosse eu interceder, Pedro, Satanás ia te peneirar. E Pedro respondeu que ele estava pronto para ir. Eu estou pronto para ir contigo para a cruz, eu estou pronto para ir contigo para onde você for, o que você passar, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir para a prisão, como também para a morte. Pedro, ele tinha uma autoconfiança nele que ele subestimou o poder do diabo. E se enalteceu. Ele se colocou como ele era o cara. Talvez tem outras passagens que ele diz que mesmo que os outros não for, eu vou. Então Pedro se julgou o máximo. Ele era o melhor. Ele era o melhor dos discípulos, ele era o melhor humano na face da terra. Ele confiou no seu próprio eu. Eu faço. E esse foi o primeiro passo que Pedro deu para a queda, o seu fracasso. Ele confiou muito nele. Jesus já tinha avisado, meus queridos. Quantos hoje dão esse primeiro passo quando se afasta de uma igreja, dizendo que não precisa de uma igreja?
Quantos se afastam quando se julga bonzão e vai numa festa do mundo? Eu posso ir, eu estou firme na palavra de Deus. Quantos já caíram assim? Quando começam a participar de roda de escarnecedores, a gente vai ver que foi isso que aconteceu. Quando deixa de ouvir a palavra, quando deixa de orar, quando deixa de ler a Bíblia, quando se ocupa demais e não fica aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E Pedro estava assim. Pedro estava se sentindo, aquele Pedro que prometeu essa fidelidade tão grande a Jesus, essa disposição de ir com ele para a prisão, de ir com ele para a morte. A gente vê que agora, quando Jesus está orando lá no Getsemane, aquele homem cheio de poder, cheio de autoridade, estava dormindo. Quando Jesus estava ali lutando, quando Jesus estava suando sangue, Pedro estava dormindo. Pedro dormiu no momento em que ele deveria estar ali lutando com Jesus em oração. Pedro dormiu espiritualmente. Pedro agora está dormindo. Faltou vigilância em Pedro. Meus queridos, nós temos que estar sempre vigilantes. A palavra de Deus nos diz que o inimigo, o nosso adversário, o diabo, ronda ao nosso derredor tentando nos destruir a nossa vida espiritual. E quantos hoje ainda estão dormindo, meus irmãos? Dormindo espiritualmente. Eu pergunto, nós estamos já há uns 15 dias ou mais tendo essa devocional todo dia pela manhã. Eu creio que muitos ainda não tiveram tempo, não tiveram forças, talvez se acham o melhor. Eu já faço a minha oração todo dia, meus queridos, eu, minha esposa e minha sogra, nós todo dia fizemos nossas orações, mas nós tiramos esse momento especial para, junto com os irmãos, estar mais aprendendo mais da palavra de Deus. Mas muitos acham que não precisam. Eu já faço a minha oração e essa hora estão na rua, que não deveria estar, era para estar em casa. Estão ocupados com seus afazeres, assim como Marta. Mas você escolheu a melhor parte de ficar sentado aos pés do Senhor, ouvindo Jesus falar, assim como Maria. Então Pedro agora, aquele homem que era o poderoso, Pedro agora está dormindo, um sono espiritual. E Pedro segue na sua decadência. Agora no versículo que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54, diz que Pedro seguiu Jesus, mas seguiu de longe. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Depois que Cristo foi levado para o sumo sacerdote, Pedro seguia Jesus de longe. Aquele compromisso que Pedro tinha assumido com Jesus, ele agora começa a seguir Jesus de longe. Pedro agora começou a ter medo. Pedro agora começou a seguir Jesus de longe. A decisão que ele tinha tomado com Cristo, a promessa que ele tinha feito com Cristo foi quebrada. Ele começa a seguir Jesus, ele não queria perder Jesus de vista, ele queria estar acompanhando Jesus, mas ele não estava disposto a assumir o risco de sua ligação com ele. Meus queridos, quantos nós hoje estamos seguindo Jesus? Muitos seguindo Jesus de longe, não querem compromisso com Jesus. Meus queridos, eu vou fazer uma comparação agora meia rústica. Nós estamos passando um problema de epidemia de coronavírus. E há uma expectativa, não sei, se o povo não obedecer as normas da Organização Mundial de Saúde, quer ficar em casa, quer usar máscara, quer ter a limpeza, se calcula que o número vai ser tão grande em que não vai ter leito de hospitais nem aparelho respirador.
E eu queria falar com o irmão, fazer o seguinte: se você chegasse num hospital já precisando de um respirador, e lá no hospital fosse possível isso, tinha a seguinte ordem: crente fica para depois. Se tiver um crente, o aparelho não é para ele. Se ele negar a Jesus, esse aparelho vai para ele. Mas se ele não negar, ele não tem aparelho. O que você ia fazer, meu irmão? Você morrendo com asfixia, e você, para ter o aparelho, você teria que negar Jesus. Eu fiz isso aqui porque é uma coisa grossa, mas muitos estão perdendo a vida por não negar Jesus, por correr o risco da promessa de que eu estarei contigo, Jesus. A promessa que Pedro fez, que nós fazemos. Verdade? E hoje nós estamos nessa situação. A gente critica Pedro. Pedro seguiu Jesus de longe. Quantos estão seguindo Jesus de longe? Quantos não querem ter compromisso com Jesus? Assiste o culto, entrando na igreja, já pensando na hora de sair. Se demorar um pouquinho, já fica desesperado. Não tem um momento devocional, não ora, não lê a palavra de Deus. Pedro tem 3 anos com Jesus e Pedro caiu. Pedro foi fracassando, então faltou compromisso. E quando Pedro ele começa a seguir de longe, aí o inimigo já coloca as más companhias. A gente lê que Pedro ele se afasta de Cristo e se aproxima dos seus inimigos. Quando ele se afasta, ele começa a andar com seus inimigos na casa do sumo sacerdote. Diz que Pedro se assenta agora numa roda de escarnecedores. Aqueles que falam mal de Jesus, aqueles que criticam a Jesus. E Pedro se sente agora e tornou-se um deles, e misturou-se com gente que escarnecia Jesus. Meus irmãos, aí vocês falam assim: eu não sento na roda dos escarnecedores. Tá, qual o tipo de programa que você está vendo na sua casa de televisão? Qual o tipo de música que você está ouvindo? Verdade? Ah, eu não assisto a emissora X, porque tem programas, mas aí eu assisto a emissora Y, que é a mesma porcaria daquela. Desliga a televisão, irmão. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ouvir um louvor. Tem essa justificativa que uma emissora é maior do que a outra, porque todas elas, o sentido é o mesmo, é de agradar o povo, fazer com que o povo se alimente de porcaria. Más companhias. E aí a decadência de Pedro foi cada vez mais. Pedro agora não consegue se manter mais oculto no meio daqueles amigos. Pedro já está no meio dos escarnecedores. E Pedro agora já começa a negar a Jesus. Logo que ele foi identificado, logo que olha e veja: ó, esse aí é um deles. Pedro nega. Não, está enganado. Não sou não. E quando ele vai sendo interpelado, ele diz: olha, mulher, eu não conheço o Cristo. Pedro negou a sua fé. Pedro negou o seu Senhor. Ele quebrou aquele juramento que ele fez com Jesus de seguir Cristo até a prisão, até a morte. O medo agora dominou a fé e ele caiu vergonhosamente. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele nega Cristo 3 vezes. Ele negou na primeira vez, ele negou na segunda vez, e na terceira vez, Pedro começa a espraguejar, Pedro começa a falar palavras que não tinha muito a ver. Pedro, ele começa a praguejar a Jesus. A boca de Pedro agora está cheia de praguejamento, de blasfêmias. Pedro agora não fala mais um voto de fidelidade a Deus. Pedro agora não ora. Pedro não louva. Pedro não adora. Pedro começa a espraguejar. Meus queridos, nós não somos melhores do que Pedro, não. Nós não somos melhores do que Pedro. Nós estamos sujeitos e muitas vezes
praticando os mesmos erros, tendo os mesmos fracassos que Pedro. A única maneira que nós temos de permanecermos em pé diante das circunstâncias e não escarnecermos e não negar Cristo é colocar os nossos olhos em Cristo, é depender dele cada segundo da nossa vida, é estar com os ouvidos abertos para ouvir a sua voz através da sua palavra. E o que aconteceu? Que Pedro aqui, ele está no meio dos escarnecedores, ele está todo envolvido, está praguejando. Mas os evangelistas dizem, aqui nós lemos, que Pedro, ele olha para Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro vai lá naqueles ensinamentos de Jesus, o que Jesus tinha falado, a promessa que ele tinha feito para Jesus, de seguir Jesus até a morte, de seguir Jesus até na prisão. E diz que Pedro começa a chorar. Pedro chora. E logo que aquelas lágrimas começam a rolar, Pedro começa a chorar, eram lágrimas de arrependimento. Pedro ali, ele estava se arrependendo da promessa que ele tinha feito para Cristo. Ele lembrou de todos os ensinamentos para Jesus. Em Lucas diz que ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. E quando Pedro olha para Jesus, Pedro começa a chorar. Diz que foi um choro, um grito. Esse choro aqui é um choro desesperado, um choro de quem está apavorado daquilo que ele fez. Então Pedro, naquele momento de arrependimento, Pedro começa a ter a sua restauração. A atitude de Pedro foi se arrepender. Pedro confessou a sua fraqueza. E Pedro toma a primeira decisão. Pedro sai do meio daquele povo. Pedro sai do meio dos escarnecedores, porque ninguém consegue ter o olho em Jesus, fixado em Jesus, está no meio, comendo o mesmo maná do inimigo. E Pedro, então, ele se afasta, ele sai daquele ambiente e ele vai em rumo à sua restauração. Ele quer ser restaurado, o desejo dele é voltar a ter uma restauração. E Pedro, de repente, fala, será que vai ter mais jeito? Jesus agora vai ser crucificado. Eu não sei como que ficou ali a cabeça do Pedro, mas ele prometeu que ele vai voltar. A luta de Pedro naquele momento de arrependimento, de choro, de ver o quanto ele tinha negado a Cristo, o que ele tinha prometido ele não cumpriu, e ele então, ele começa a chorar. Na certeza também que Jesus estaria perdoando a ele, porque o tempo todo de Jesus aqui na terra, Jesus falava sobre o perdão. E Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus foi crucificado, foi sepultado, Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram na sua casa. Depois Jesus teve um encontro com os discípulos. E Pedro um dia chama os outros discípulos foram para Emaús, e Pedro juntou ali os seus amigos que eram pescadores. E certo dia Pedro falou, vamos pescar. Jesus estava tudo já planejado na agenda de Jesus. E Pedro estava lá pescando quando Jesus chega na praia. E Jesus tem um encontro maravilhoso com Pedro. O milagre da pesca maravilhosa, e Pedro vem estar com Jesus na beira da praia. Jesus já tinha preparado ali o alimento, o pão, o peixe, estão ali na roda de amigos. E quando
quando talvez Pedro estivesse pensando, poxa vida, eu traí esse meu amigo na hora que ele mais precisava. Eu traí o meu amigo. Você já foi traído por alguém? Terrível, né? Mas Jesus, ele não humilhou Pedro. Jesus não lançou no rosto de Pedro seus fracassos. Jesus deu a oportunidade a Pedro de reafirmar o seu amor por ele. Jesus não criticou Pedro. Quando chega um pecador a Jesus, Jesus o recebe de braços abertos. Quem são nós para criticar? Muitas vezes cometemos esses erros de querer mostrar, né, os erros, mas Jesus não mostrou nenhum erro. E Jesus agora dá a oportunidade de Pedro se restaurar, de reafirmar o amor por ele. E Jesus não restaura só a Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro. A única pergunta que Jesus fez a Pedro foi: Pedro, ô Simão, tu me amas? E essa pergunta foi repetida 3 vezes a Pedro, porque 3 vezes Pedro negou a Cristo. E Pedro sempre falando: Pedro, tu me amas, Senhor? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. E Jesus, ele colocou na sepultura todo aquele pecado de Pedro. Jesus, ele não lembrou de nada daquilo que Pedro tinha feito. Os fracassos de Pedro, nada disso Jesus fez. Jesus restaurou os sonhos de Pedro. Jesus restaura a nossa vida. Jesus restaura os nossos sonhos. Meus queridos, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados humanos, Cristo está ansioso para nos perdoar, para nos restaurar, para ter um relacionamento com cada um de nós. O mesmo Jesus que restaurou Pedro pode também restaurar a sua vida. E a minha pergunta para nós: o galo já cantou na sua vida? Você já olhou para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Pedro era um servo de Jesus, andava com Jesus e teve fracasso. Nós também podemos nos fracassar e nos desviar da palavra de Deus. Em qual ponto dessa escada, se você está nesse momento, você está muito autoconfiante em você? Talvez você fale assim: eu não vou ouvir essa devocional do pastor Luiz, eu já oro, eu já tenho a minha devocional, já tenho meu culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está nesse estágio? Cuidado. Que a autoconfiança foi o primeiro degrau para Pedro descer. Será que você está num sono espiritual? Enquanto está acontecendo as coisas ao seu redor, você está dormindo? Não tem orado? Não tem lido a palavra de Deus? Qual o estágio que você está? Ou será que você já está no estágio de negar a Jesus? Você já se afastou do caminho completamente? Você agora já senta na roda dos escarnecedores, já participa do banquete dos escarnecedores, negando a Cristo, negando a esse Deus, esse Jesus que deu a vida por si. Um dia você fez uma profissão de fé diante de Deus,
diante de Jesus, que você estaria com Ele todo dia. Você passou pelas águas, foi batizado e hoje você se afastou, assim como Pedro. Meu querido, Jesus não está aqui para te condenar, Jesus não está aqui para mostrar os seus pecados, mas Jesus está aqui para te restaurar hoje. Hoje, talvez, através do pastor Luiz, você está ouvindo o galo cantar na sua vida. E Jesus está te convidando para você agora, nesse momento, sai da roda dos escarnecedores, chore de arrependimento e peça perdão, porque Jesus está para te perdoar. Se você nunca ouviu esse galo cantar, se você nunca teve uma experiência com Cristo, você está na mesma situação de Pedro. Você está longe, você não ouve a Cristo. Pedro estava amargurado, Pedro estava entristecido. Mas se você hoje quer fazer um concerto com Cristo, se você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, se arrependa também dos seus pecados. Chore amargamente. O arrependimento é um choro que nasce de dentro de nós. É uma coisa que acontece que a gente não consegue suportar o pecado e a gente confessa a Jesus, pede perdão e o receba novamente e receba ele na sua vida, porque Ele quer te restaurar, Ele te espera de braços abertos. E se você, meu querido irmão, está fraco na fé, está adormecido, ore também. Porque hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia que você está ouvindo o galo cantar. Pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Então aproveita essa oportunidade. Eu quero orar por você que está hoje voltando aos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você que hoje está tomando a decisão de deixar Jesus morar no seu coração, que nesse momento você está se arrependendo dos seus pecados, nesse momento você está confessando o pecado, e nesse momento você está saindo da inimidade, das amizades que te levam para um buraco. Você vai orar por esses seus amigos. Você vai levar agora o maná, a palavra de Deus para os seus amigos, porque Jesus não quer que ninguém se perca, nem esses amigos que estão perdidos, eles estão como Pedro, estão cegos, eles precisam de olhar para Jesus. Então nós vamos orar neste momento, nós vamos pedir força para caminhar, força para não trair Jesus nas nossas promessas, força para que a gente, todo dia, a gente lute e que nunca nós venhamos nos sentir tão fortalecido a ponto de que nós mesmos possamos suportar as investidas do diabo, mas sempre nos colocando aos pés do Senhor, nos fortalecendo. Curva seus olhos, curva suas cabeças e feche seus olhos. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, ó Senhor, nesta manhã, mais uma vez lendo a sua palavra, nós enxergamos, olhamos para o olhar de Jesus. Aquele olhar, ó Pai, que é um olhar de misericórdia, não é um olhar de condenação, não é um olhar que está mostrando as nossas fraquezas, mas um olhar em que quer, ó Pai, nos restaurar. É aquele mesmo Jesus que foi atrás de Pedro. Ele hoje está conosco aqui, dando a oportunidade de nós sermos restaurados por eles, de nós consertarmos, ó Pai, os nossos pecados, acertar a nossa vida, ter um ministério diante de Jesus, ter compromisso com a palavra de Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse irmão que está desviado dos teus caminhos. Senhor, que neste momento ele ouviu a sua palavra e como o cantar do galo naquele dia, a tua palavra tocou no coração deste irmão, e este irmão agora está decidido a retornar ao seu caminho. Senhor, renova as forças desse irmão, renova a força dessa irmã, renova a força desse teu servo, dessa tua serva, Senhor. Que tu possa estar neste momento
com eles, nós cremos que está, e ele possa estar sentindo a tua voz. Tu me amas, e tu possa responder assim: eu te amo, Senhor. E agora quero falar contigo, meu amigo, que tem nos acompanhado, ou outro pastor, ou outro servo do Senhor, tem ouvido a palavra, sabe que Jesus pode te dar uma libertação, que Jesus pode te restaurar a tua vida, que Jesus pode te fazer novo, uma vida nova, um novo de Deus na tua vida, mas que você não tem sentido forças, tem perdido todas as oportunidades. Deus está te dando mais essa oportunidade. Eu quero que você faça essa oração que Pedro fez, se arrepender dos seus pecados, chorar de arrependimento, confessar o seu pecado a Jesus e convidar Jesus para entrar na sua vida. E nós sabemos que depois que você tomar essa decisão, o diabo não vai te deixar sossegado, só que ele não vai ter mais poder na sua vida, porque você vai ter Jesus para buscar força, Jesus vai estar te fortalecendo. Então tome esta decisão de hoje, deixar Jesus ser o dono da tua vida, deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Fale para Jesus os seus medos, os seus anseios, confesse para Jesus. Ele está te ouvindo agora. Faça como Pedro, olhe o olhar de Jesus. Jesus está te olhando, esperando uma decisão tua. A decisão é sua, a restauração é de Deus. Você, meu querido irmão, que tem negligenciado a palavra de Deus, que tem se achado o máximo, o cara ou a cara, ou que tem se achado tão fraquinho na fé, como Pedro ali, hoje Jesus também te chama para restaurar a tua vida. Reconheça que tu não é nada diante de Jesus, reconheça que tu precisa de Jesus, reconheça que você precisa estar aos pés de Jesus, reconheça que você precisa estar congregando numa igreja, sim, como corpo de Cristo, reconheça que você precisa estar envolvido, sim, no serviço, no ministério na tua igreja, ajudando o teu pastor, ajudando a tua liderança. Você não é nenhum super crente, você precisa de estar em comunhão com a tua igreja. A igreja foi fundada por Jesus. Volte para a sua igreja, se estiver afastado. Procure participar da EBD. Procure participar do culto da manhã e da noite. Procure se envolver com esse Jesus, porque esse Jesus ele morreu na cruz para o teu perdão, para o perdão dos teus pecados. E o mínimo que nós podemos fazer hoje é estar na sua presença, ter prazer em se envolver com Jesus e afastar das inimizades de Deus. Tome essa decisão nesta manhã, que Deus possa estar ouvindo a oração de cada um que está fazendo neste momento. Cada um de nós sabemos o que nós temos que apresentar a Jesus nesse momento. Então fale com Jesus. Fale com Jesus agora. Fale dos seus medos. Não fale do seu fracasso, porque Jesus conhece, mas fale que você quer ser restaurado. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado, porque pessoas estão se reconciliando, porque irmãos estão voltando para o teu caminho, porque o avivamento está acontecendo no coração daqueles que estão adormecidos, porque quebrantamento está acontecendo naqueles que têm autoconfiança de se achar que já é um super crente. Nesse momento eles estão entendendo, ó Pai, que nós não somos nada, que nós temos um inimigo muito forte, que nós precisamos de Jesus a todo momento. Muito obrigado, Senhor, continua conosco. Mais uma vez intercedemos pela nossa nação, esse caso, dessa crise, Senhor, que está acontecendo, que está assolando, que nós como humanos,
possamos ter a responsabilidade de fazer a nossa parte. O que está sendo divulgado pela imprensa, pela Organização Mundial da Saúde, pelo nosso ministro da Saúde, de nos mantermos em casa, de lavar as nossas mãos, de usar máscara, todos esses ensinamentos, porque tu deu a esses homens sabedoria para nos instruir. Nós possamos fazer a nossa parte, porque nós cremos que Deus está fazendo a parte dele. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Que nós não venhamos a colocar Jesus na prova, de sair sem tomar providência, de sair sem necessidade. Abençoa, Senhor, nos livra dessa enfermidade. Afaste essa enfermidade da nossa casa, da nossa família, dos trabalhadores do nosso Brasil. Afasta essa enfermidade do mundo, Senhor. Senhor, te colocamos nas tuas mãos aqueles que já estão infectados. Pastor Sócrates é um que está, e tantos outros. Trabalhadores, médicos, enfermeiros, tantos outros que estão infectados. Pessoas que nesse momento, ó Pai, estão passando, necessitando de um aparelho para respirar. Tenha misericórdia. Senhor, nós entregamos também a família dos enlutados, Senhor. Que tu possa nesse momento estar confortando o coração, consolando aqueles que não tiveram oportunidade nem de último momento estar ali para sepultar os seus entes queridos. Tenha misericórdia, venha suprir, Senhor, essa dor no coração, essa dor na alma, que nós nem podemos imaginar o sofrimento dessas famílias. Senhor, entregamos nas tuas mãos também aquelas pessoas que tratam, ó Pai, a especialidade de oncologia. Oh Deus, quantas pessoas nesse momento foram interrompidos seus tratamentos. Senhor, que nossos dirigentes, nossos líderes da saúde possam olhar para esses casos, Senhor. Porque não vão morrer de coronavírus, mas vão morrer de um câncer, Senhor. E nós te pedimos que tu visite essas pessoas nesse momento. Nós sabemos que tu pode, ó Pai, e que tu quer fazer cura. Pai, em nome de Jesus, ministra a cura nessas pessoas que interromperam os seus tratamentos. Tu possa estar fazendo curas, aquilo que foi interrompido. Nós te pedimos, Senhor, que pela fé tu possa estar dando continuidade a esse tratamento e que muitos desses possam surpreender os médicos quando retornarem aos seus tratamentos e o médico ver que estão curados. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos dê um dia de paz, nos dê um dia na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Hoje à noite nós estaremos às 19 horas. Irmãos, ore pelo seu pastor e fiquem em oração. Nesse momento, Jesus já está morto, está na cruz. Daqui a pouco Jesus vai morrer. E nós vamos estar meditando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Eu estou estudando, meus irmãos, eu digo que tem momento que nos emociona de ver esse amor tão grande que Jesus teve por nós. E eu queria que os irmãos, eu gostaria que os irmãos, os amigos, quem estivesse agora nesse momento e quem souber de alguém, entre em oração. Entre em oração. Hoje e amanhã foram os dias mais terríveis na vida de Jesus como homem, porque como Deus, Jesus não morreu, como Deus, Jesus é eterno, ele nasceu nem morreu. Então fique em oração e eu convido a você, se você tiver algum amigo, algum parente, convido para estar contigo, não contigo na sua casa, né? Mas contigo através da mídia, para orar, para a gente estar junto nessa oração maravilhosa de Jesus ali na cruz. Então até logo mais, às 19 horas, nós vamos estar aqui, junto
com a família de Deus, para meditarmos sobre as sete palavras de Jesus na cruz. Agradeço a oração de vocês, que eu sei que eu estou aqui falando e que vocês estão orando. Muito obrigado, um dia abençoado para vocês, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê um dia abençoado de alegria e de paz. Amém. Amém.